Então, turma, fazer uma breve revisão, tá? Nós falamos na última aula do Rococó mundial, né? Europeu, perdão, tá? Que é conhecido como estilo Luís XV, tá? Ou Dom João V em mundo português, tá? E um pouco desse Rococó, como é que ele chega no Brasil, tá? O Rococó europeu, aí eu vou falar mais precisamente com o Rococó francês, ele vai ser muito mais um estilo da arquitetura civil. Tanto é que se vocês procurarem principalmente em França, vocês não vão encontrar, vamos não que eu conheça, igrejas de características rococó. Vai ser um estilo muito mais destinado aos interiores. Tanto é que nessa época que vai nascer o termo decorador de interiores, né, que posteriormente muda e vira design de interiores, decorador já passa a ser uma outra linha, né? E aí vai ser justamente nesse estilo que vai ser voltado para o interior. Tanto é que, principalmente na França, ele vai ser muito mal visto com relação à construção de templos sacros. O que não vai ser, o que não vai acontecer no Brasil. Esse estilo vai se difundir principalmente no Brasil, nas igrejas. Nas igrejas e mais ou menos na arquitetura civil. E onde a gente encontra isso muito bem trabalhado, isso é uma visão minha, é em Minas Gerais. Eu mostrei algumas cidades, vou mostrar hoje de novo. Por exemplo, começa daqui, que é o Santuário de Congonhas do Campo, né, onde tem os 12 profetas. É um projeto do Antônio Francisco Lisboa, do Aleijadinho. E aí nós temos, cada capela dessa é uma passagem da Via Sacra, esculpida por ele. Tá? Esse é um santuário que ele possui visita virtual. Tá? É bem interessante. Se der, eu faço uma visita com vocês no segundo tempo da aula. E aí um detalhe desses 12 profetas em pedra sabão, que é a pedra comum nessa região, então quase todas as obras em pedra vão ser em pedra sabão, então os profetas, as portadas, os detalhes, então todos eles em pedra sabão. Quem já foi às cidades históricas vai ver muito essa questão também do artesanato. Até hoje se faz artesanato em pedra sabão, né? O interior dessa igreja, comparado com as igrejas barrocas, já é uma igreja muito mais limpa, mais clara, já não traz aquele peso do ornamento excessivo. Então, nós já temos fundo neutro, como exemplo do teto. Não precisa ser um teto todo ornamentado. Tá? Ele pode ser um fundo neutro, um tom pastel, por exemplo, um cinza. Você tem cenas bíblicas aqui transcorrendo, mas você não tem uma grande arquitetura de fundo. Tá? É um estilo também que vai trazer nos seus altares muito a presença do dorsal ou baldaquino, tá? Que são essas, como é que eu vou dizer assim, saliências do altar que lembram cortinas, panos. Aqui uma imagem do Centro Histórico de Ouro Preto, tá? Guarde essa imagem e eu quero que vocês observem muito isso. Qual é a diferença entre o Centro Histórico de Ouro Preto, vamos chamar assim, o Centro Histórico nosso? Em um primeiro olhar, mais ou menos assim. O que é que vocês acham de diferente? Alguém arrisca? Professor, as cores, né? Porque o pelourinho é muito colorido e aí a predominância é tudo branquinho, né? Mas
era assim. O nosso centro histórico ele era todo nessa tonalidade branca, não era colorido. Isso foi vamos chamar assim, um marketing na época da Reforma. Mas as casas antigamente, né, no Brasil Império, ou Brasil Colônia, depois Brasil Império, elas eram brancas. Assim, brancas, agora as portas eram vermelha, verde, azul. Você tinha essa cor apenas em elementos pontuais da arquitetura. Não era fácil você extrair cor. Né? Aqui uma outra igreja, também muito tradicional. Aliás, todas as igrejas, essa redundância para tradicional com questão de Minas Gerais. Essa é a igreja de São Francisco de Assis, um projeto de arquitetura, projeto de entalha do Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Tá portado em pedra sabão, aí vocês conseguem ver a diferença do tons de pedra, tá certo? Toda voltada ao gosto da roqueira e do rococó. Ela já interior, a parte dela. Repare que ela é uma igreja curva. Ela não é uma igreja como a gente está acostumado, uma planta retangular, como as antigas basílicas romanas. Ela já traz uma curva, uma curvatura. Isso fica tanto evidente na fachada quanto no interior. E o teto dela é do Mestre Ataíde, um dos grandes pintores do século XVIII, mineiro. Aqui uma aproximação desse teto. Sabe essa pintura em que ele retrata Nossa Senhora. E na imagem seguinte, o teto da Capela Mor, onde nós temos o coroamento do Arco do Cruzeiro, com a Santíssima Trindade, onde eu estou mostrando com a seta, tá? Que também traz a coroação de Nossa Senhora. Então, nós temos Deus Pai com o globo terrestre, Deus Filho com a cruz, Espírito Santo com a pomba e coroando Nossa Senhora. E ao centro, nós temos um anjo sustentando um lampadário. Esse lampadário, para quem já foi em uma igreja, independente de religiões ou não, é aquela normalmente feita em prata, que ele tem aquela luz vermelha. Normalmente fica sempre próximo ao altar, ou no altar mor, onde fica o altar do Santíssimo. Ali simboliza a presença da hóstia consagrada. Então, quando não tem aquela luz vermelha acesa, é sinal que o sacrário está vazio. Um outro exemplo também, diferente do que a gente está acostumado, principalmente para Salvador, Rio, Recife, que são os painéis de azulejos portugueses. Muito comum na nossa arquitetura, muito comum na arquitetura pernambucana, na arquitetura carioca. Mas na arquitetura mineira isso não é comum. Não é? Justamente por estar no centro, né, mais no interior, difícil de chegar, certo? Se chegasse, poderia chegar fragmentado, não é? E vamos chamar assim, se criou essa solução de painéis de madeira imitando essa azulejaria, tá? Só que aqui fica claro que são painéis. Eu já vi em outras igrejas, você vê realmente pintado como se fosse azulejo, mas na verdade não é. É madeira. Tá? E aí a presença dos anjos, do roqueiro, desse colorido que vai ser o rococó. Não é? Essa alegria que o rococó representa para o barroco europeu, perdão, para o rococó europeu, não é? Que é um estilo despreocupado, um estilo alegre, aquela alegria de viver que está representado nos palácios, nos castelos, né, ou nos hotéis, como eu já falei aqui, né, hotel, principalmente para Paris, pode ser hotel de hospedaria ou hotel particular,
o hotel enquanto órgão público, né? Ser prefeitura também, chamada de hotel. E aqui, né, ao canto, quase timidamente, um spoiler do nosso próximo assunto, no nosso próximo semestre, perdão, né, que é o mobiliário, que é essa mesinha, também chamada de credência, né, no mobiliário sacro, ou aparador, ou mesa de apoio. Então, observe, ela já é pintada, os elementos em dourado, esse dourado é uma folha de ouro, como eu já falei na aula passada, tá? Mobiliário pintado, também você trazer essas cores. Então, essa alegria do rococó, dos palácios europeus, né, vai entrar no Brasil nas igrejas, mas nas cores. Igreja do Carmo, também em Ouro Preto. Só para vocês situarem, turma, essa imagem aqui é justamente a Igreja de São Francisco de Assis, que eu mostrei agora há pouco, e aqui a Igreja do Carmo, que eu vou mostrar agora. Próximo à Igreja do Carmo, tem chamado Teatro Casa da Ópera, que é um dos teatros mais antigos em funcionamento no Brasil. Depois vocês pesquisem aí Casa da Ópera de Ouro Preto. É um teatro ainda de 1700. Então são as duas igrejas aqui. A Casa de Câmara e Cadeia, conhecido hoje como Museu da Inconfidência, que eu não vou falar dele. Né? Então a igreja de Nossa Senhora do Carmo, ordem terceira, tá? Ou seja, construída a partir de uma irmandade. Ela tem um projeto do Manuel Francisco Lisboa, que ele é o pai do Antônio Francisco Lisboa, ele é o pai do Aleijadinho. Tá? Então, se tem esse questionamento se o Antônio Francisco Lisboa colaborou com o pai nessa obra. Tá? Ao lado dela também, para quem algum dia for, você tem o Museu do Presépio, muito bonito, por sinal. Tá? E eu quero que vocês observem... Rodrigo, professor? Eu. Esse Museu de Aleijadinho é lá de Brasília, é? Não. Esse fica onde? Esse Museu de Aleijadinho, ele fica em Ouro Preto. Ah, fica em Ouro Preto mesmo. Isso, nessa própria igreja de São Francisco. Ah, tá. Você tem um museu dele. Certo. Obrigada. Aqui do lado do Carmo você tem um museu do presépio, né? Aquela representação do nascimento do menino Jesus que arma-se todo no Natal. Então lá tem vários tipos de presépios, né? Vários métodos de como se montava um presépio antigamente. Então, desde os grandes presépios a presépios portáteis. Não é? Como eu já falei, essa igreja é feita pelo pai do Aleijadinho. Tá? Uma característica de algumas dessas igrejas é além de ela ter toda uma claridade que ela não vai ter em uma igreja barroca. Então, observem que o piso é de madeira. Aqui em Salvador nós temos apenas uma igreja que eu conheço que tem esse piso de tabuado, que é a igreja de Santa Teresa. Tá? O candelabro ao centro, em cristal, é colocado posteriormente. Tá? Lembrando que essas igrejas elas eram a vela, a iluminação. Daí essa estrutura. Estão vendo aqui os três arcos. Ao centro nós temos uma porta. Tá? É o que a gente chama de paravento ou corta-vento. No casamento é aquela porta que usa para dar o suspense da noiva entrar na igreja. Vamos fazer essa comparação, me permitam. Não é? Essa porta, nesse período, a função dela, como o nome já diz, é barrar o vento. A igreja era toda iluminada a vela. Não é? Então, depois, aí, com o advento da eletricidade, esses candelabros vão ser substituídos ou convertidos para a eletricidade. Certo? E aí, turma, vale
também, né, o spoiler do próximo semestre, né, que é o seguinte, quando eu falar candelabro, tá, eu estou falando de um lustre com mais lâmpadas, tipo 2 ou mais. Eu vou falar um candelabro de cristal da Igreja do Carmo. Esse aqui é o centro. Quando eu falar cartiçal, é uma única vela. Essa vai ser uma diferença que nós vamos ver na nossa visita no Museu Costa Pinto. Tá? Então, uma imagem aqui do interior e do exterior. O mesmo óculo, tá? Todo ornado com essa moldura em pedra, sabão. Então, observe toda a presença da rocaille, das curvas e contracurvas, dos anjos. Tá? A questão da simetria do que você vai ter de um lado, você vai ter do outro. Tá? Então, nós temos as janelas, os altares, as tribunas de honra, onde antigamente ficavam os clérigos ou as pessoas mais abastadas da cidade. A Ordem Terceira do Carmo de Mariana, não é? Como eu já falei aqui, a Ordem Terceira é irmandade, ou seja, vivida por leigos. Você não precisa entrar em uma ordem, você não precisa ser um frade ou uma freira. Você pode ter a sua vida civil, mas vivendo de acordo com as regras daquela ordem. Tá? Essa Ordem Terceira do Carmo de Cachoeira, também tem Carmo em Cachoeira. Tá? Eu trago ela por uma simples questão. Tá? Ela está em Mariana e ela sofreu, durante o seu processo de restauração, um incêndio. E justamente isso. Ela estava para ser inaugurada, então ela teve esse processo de incêndio. Como se faz, né? Se perdeu todo aqueles altares colaterais, aquelas imagens, todos aqueles ornamentos. Então, apenas se refaz o altar na sua volumetria, tá? Sem dar muito acabamento. Deixar claro que aquilo foi uma intervenção. Tá? Deixar claro que tanto é que a Capela Mor foi salva, mas toda a nave central, os altares, o próprio teto, os púlpitos, eles foram na fumaça do templo. Tá? A própria pedra sabão, ela teve essas fraturas por conta do incêndio. Tá? Um outro local onde tem essas pedras fraturadas, eu chamo assim, é no Mercado Modelo. Então, o Mercado Modelo sofreu alguns incêndios e tem essa característica. Então, quem não conhece pode achar um acabamento desgastado já com o tempo, ou não terminado, ou provavelmente um outro acabamento. Não, ela foi um processo, né? Sofreu um incêndio e ficou com aquele acabamento. Então, aqui 2 imagens durante o processo de restauro. Isso aí foi por conta de materiais inflamados e vários outros motivos. E ela já toda restaurada. Então é importante quando a gente viajar e estiver conhecendo esses lugares, quem tiver tempo também a pessoa gostar, conhecer um pouco. Sabe? Porque o altar nesse tom, por quê? Porque não é? Por que ele difere do altar mor? Não é? Então, repare, ele tenta lembrar o altar antigo, trazer também na questão de toda a volumetria, mas ele, em nenhum momento ele é uma cópia. Ele não cria um falso histórico. O falso histórico seria a equipe fazer uma cópia do altar que tinha, sem deixar isso evidente. Tá? Saindo de Minas, indo um pouco para o rococó pernambucano, tá? O Mosteiro de São Bento em Olinda, que é o segundo mosteiro das Américas, o primeiro é o de Salvador. Tá? Nós temos essa talha do século XVIII. Reparem que já é uma capela mor
mais iluminada, mais limpa no quesito de ornamentos. Esses ornamentos estão de modo bem pontuais, ou seja, o altar-mor, as tribunas, a decoração das portas, tá? Essa mesa aqui ao centro, ela é uma mesa posterior, mas ela conversa com toda a ornamentação do altar. Por quê? Até mais ou menos década de 40, vamos chamar assim, 40, 50 do século passado, a missa era rezada em latim de costas para o povo. Não é? Só após o Concílio Vaticano II é que a missa vai ser rezada em português, de frente para o povo. Então, com essa mudança também vão mudar algumas questões do ritual. E quando nós estamos falando em arquitetura conventual ou irmandades, nós vamos ter sempre dois coros, coro 1 e o coro 2. Tá? Então, se vocês entrarem Ordem do Carmo, Mosteiro de São Bento, daqui de Salvador, tá bom? Convento Santa Clara do Desterro, alguns conventos vão ter esses dois coros, tá? E aqui é o nosso Mosteiro de São Bento da Bahia, vista aérea, tá? Só para vocês terem uma ideia da dimensão desse conjunto arquitetônico, desse complexo arquitetônico, tá? Nessa segunda foto aqui ao lado está a Avenida 7 de Setembro. Então, nós temos aqui o primeiro claustro, que é esse com a fonte, o segundo claustro. Ele é uma arquitetura, um edifício que ele não foi completado. Tá bom? Nós vemos aqui, principalmente nessa segunda imagem, essa parede aqui que eu chamo de parede cega. Né? Ela tem dois arcos, que antigamente ficaram fechados por tijolo, mas na última reforma eles abriram, que seria a continuação desse corredor. E aí, por vários motivos, que eu não vou entrar aqui agora, essa construção não foi concluída. Tá? Aqui uma outra visão dela. Provavelmente aqui é da região... Aqui abaixo, turma, está a região da Barroquinha, certo? Que era a área que pertencia ao mosteiro. E a Basílica. Isso que nós vemos aqui em primeiro plano com o domo é a Basílica de São Sebastião. Então, quem vem ali da Piedade, descendo para pegar Castro Alves, se olhar para cima, só façam isso se estiverem de carona, tá bom? Por favor, não quero nenhum acidente de trânsito. Vocês vão ver o domo de São Bento. Essa grande cúpula de azulejos portugueses azuis e brancos. Tá? Aqui algumas imagens. Essa imagem preto e branco é do Instituto Moreira Salles, né, se vocês pesquisarem ali no Google, Coleção Brasiliana de Fotografias, vocês podem ter acesso a boa parte do mundo, nos primórdios do nascimento da fotografia. Tá? Então, aqui uma imagem da ladeira de São Bento, no século XIX, em que ela não está com as duas torres, que vai ser construído posteriormente. Aquilo que eu já falei, né? A questão da igreja ter uma torre, as duas torres ou não ter nenhuma. Muitas vezes é a questão do programa arquitetônico, como a das igrejas franciscanas, que contemplam apenas uma torre, Salvador foge à regra. Tá? E São Bento, que reparem que a torre do lado do mosteiro está começando a sair. São duas torres, Torre São Bento e Torre Santa Escolástica. Na Santa Escolástica, a torre voltada para a Avenida 7 de Setembro. E a Torre São Bento é voltada para o interior do mosteiro, que é justamente onde a Torre dos Sinos. Tá? Toda hora cheia, o sino... Perdão. 6 horas da tarde, 6 horas da manhã e sempre antes das missas. E aqui uma imagem atual do Largo de São Bento. Uma imagem interna, que eu mostrei na aula passada, da Capela Abacial,
que é uma capela restrita ao abade, aos monges do mosteiro, à comunidade monástica, tá, de um modo geral, que ela ainda traz essa decoração ao gosto da roqueira e do rococó, que é muito difícil, aqui, principalmente aqui em Salvador. Não é difícil da gente encontrar esses ornamentos. Tá? Aquilo que eu já falei na aula passada, mostrei até a imagem da Ordem Terceira de São Francisco, e alguém me perguntou, dentro ela é barroca? Não, dentro ela é neoclássica. As mudanças de estilo. Tá? Isso é perfeitamente comum. Tá? Então, essa talha barroca, mudando para o rococó, mudando para o neoclássico, ela vai ser ou destruída, ela vai ser guardada, como no caso do primitivo altar São Bento, que hoje está em Montserrat. Tá? Então, o fim que essa talha vai ter é os mais diversos. Tá? Aqui um lavatório. Não tínhamos água encanada, então que se tinha, eu vou dar um exemplo, como a Santa Casa de Misericórdia, era uma abertura na lateral da parede. Esse aqui é o Mosteiro de São Bento. Esse exemplo que eu estou dando é o da Santa Casa de Misericórdia. Você tinha uma abertura lateral na parede onde você colocava água. Você enchia o reservatório de água e aí abria a torneira, o padre, né, o monge, lavava a mão antes da missa, fechava e pronto. Quando acabava a água, novamente ia lá, pegava o balde, ia no poço ou na cisterna e encher novamente esse reservatório. Ficou clara a explicação? Normalmente, como eu falei, né, era uma abertura ou acima do lavatório ou na lateral. Essa parte aqui, no caso, é uma moldura de uma das janelas. O Mosteirinho de Montserrat, a Nossa Senhora de Montserrat, ou Ponta de Humaitá, um dos locais que tem um pôr do sol mais bonito de Salvador. Para quem não foi, pós-quarentena, vê um pôr do sol na Ponta de Humaitá. Ele é um mosteiro, né, pertence à Abadia de São Bento da Bahia, como eu já falei na aula passada. Tínhamos 3 mosteiros. O mosteiro principal, que era o Mosteiro de São Sebastião, e os demais, que eram Montserrat e Nossa Senhora da Graça. Lembrando que a cidade era outra, a dinâmica da cidade era outra. Tá? Então, não se tinha essa facilidade de transporte que tem hoje. Então, nós vamos a Montserrat em 30, 40 minutos de carro. Naquela época, você ia para passar veraneio. Daí, aquelas casas ao lado da Igreja do Bonfim, todas aquelas casas iguais, né, chamada Casa dos Romeiros, que eram casas que eram alugadas na época da festa. Então, a pessoa ia para passar o Réveillon e só voltava depois da festa do Bonfim. Né? Tipo de arquitetura ainda de 1600, com alpendre. É o mesmo tipo de igreja. Professor, alguém está com o microfone aberto, está um barulho danado. Desculpa. Tranquilo. Pode interromper, perguntar, fiquem à vontade. Quem estiver com o microfone aberto, por favor, e não estiver perguntando. Tá? É o mesmo tipo de igreja que nós vamos ver, tipo em Cachoeira, com alpendre, essa solução arquitetônica. E reparem que ainda tem um farol, ou seja, tem toda uma mureta de proteção para a igreja. Turma, vou lançar um segundo convite, tá, para a gente voltar para a segunda parte da aula. Alguém de vocês tem alguma dúvida, perguntas, questionamentos? Momento para a pergunta. Rodrigo, você vai mandar o convite agora ou agora mesmo? Ou vai demorar mais uns 5, 10 minutos? Eu vou dar uns 5 minutos, mais ou menos. Ah, tá bom. Então. Viu? É porque na aula passada eu não consegui, eu queria até registrar isso. Eu não consegui entrar, eu não sei se demorou, o que foi que houve. Eu não consegui de jeito nenhum, tanto que eu não apresentei, não sei nem como é que ficou a situação das apresentações. Se você quiser apresentar, hoje a gente pode apresentar, porque semana passada algumas pessoas apresentaram, que não apresentou e quiser apresentar hoje, eu só abro o slide de apresentação.